Olá, Luís Gonçalves, psicólogo clínico. Obrigada por estares connosco nas nossas M-Talks for All. Queria-te perguntar, antes, para já agradecer que estás aqui, e depois perguntar-te como é que têm sido diferentes estes teus dias. É a pergunta que geralmente fazemos. Entretanto, desde que este projeto começou, já vamos com alguns tempos de quarentena e portanto, alguma coisa terá. Eu presumo que tu ainda estejas a trabalhar e tudo isso, não sei se será teletrabalho ou não, mas o que é que no teu cotidiano, como profissional e como pessoa, mudou durante, até agora, durante esta epidemia? Bem, então, Ana, assim, de facto, mudaram aqui várias coisas, tanto a nível pessoal como profissional. Profissionalmente, de facto, grande parte do meu trabalho agora está a ser feito também pela via online, não é? Tanto a nível das consultas como das formações que eu dou, tudo isso. Também há aqui uma parte profissional que tem a ver também com a própria gestão, não é? Não só como psicólogo, mas também com gerir também uma empresa nesta altura. A Sinov também tem também os desafios, não é? De adaptação em relação a tudo o que está a acontecer, quer em relação aos nossos recursos humanos, quer também em relação a dar resposta às necessidades também das pessoas nesta altura. Portanto, aí há várias alterações que estão a decorrer, né, profissionalmente. Uma coisa é, como foi acontecendo na minha carreira, não é? Ter sessões online com os meus pacientes, por exemplo, pacientes que não estão em Portugal e que trabalham fora e que volta e meia vêm em Portugal. Outra coisa é passar os meus pacientes presencialmente, não é? Que tinham sessões para o registro online. Portanto, isso também é um desafio grande que envolve também pensar que há aqui um conjunto de recursos que as pessoas precisam nesta altura que se calhar de antes não precisavam tanto, com questões como a gestão do tempo, como a questão da gestão da ansiedade, como questões de conflitos que agora podem surgir a vários níveis, porque encontramos pessoas, e tenho encontrado pessoas, não é, que estão a sofrer também já os efeitos, não é, desta situação a nível financeiro, familiar, etc., mas depois também vejo pessoas que profissionalmente estão super lotadas de trabalho e que estão com uma sobrecarga imensa, porque o trabalho online, não é, como a Ana sabe, não é, também envolve isso, envolve muitas vezes uma sobrecarga e uma ausência de limites, que depois tem também as suas repercussões, já podem falar das pessoas estarem a trabalhar de casa e juntarem a família e trabalho em casa, também é um desafio grande. E, portanto, também para mim, esse tem sido também um desafio agora do ponto de vista também pessoal, que é ir aceitando, não é, da melhor forma possível, que há várias coisas que agora não posso fazer, como, por exemplo, estar com pessoas presencialmente que eu gosto muito, familiares, amigos, etc., mas que é para o bem de todos. Portanto, e isso envolve um contacto à distância mais próximo e algumas atividades que eu também gosto de fazer, até desportivas, etc., que agora não posso fazer, mas acho que também isso tenho sentido isso nestes dias, se o momento presente é uma coisa tão importante para nós todos, fará agora, não é? Eu acho que mais do que nunca na minha vida, refletindo um bocadinho sobre isto, senti tanto a importância do momento presente, porque, como a Ana sabe, não é? O futuro está ainda muito incerto, não é? E o presente é realmente aquilo que nós podemos neste momento também aproveitar da melhor maneira possível. Tem havido mais gente ou menos gente a pedir ajuda neste momento, ou o registro tem sido igual? Então é assim, eu acho que ali no início, não é? Quando esta situação começa a ficar mais clara para todos, não é? Estamos a falar ali do meio de março, depois de menos coisa, não é? Acho que houve ali um momento grande de contenção, ou seja, as pessoas começaram ali, dizendo o que é que está a acontecer, ali um momento de algum choque, enquanto algumas pessoas entraram em choque, outras pessoas também viram isto como, isto se calhar não é assim nada de especial, já houve outras alturas onde de facto houve este tipo de avisos e depois ficou tudo bem, não é? Portanto, houve ali um momento em que as pessoas ficaram ali um bocado, deixa cá ver o que é que aqui vem, não é? Pronto. A partir de certa altura, não é? Aquilo que eu tenho notado é que as pessoas estão novamente a procurar ajuda, estão novamente, e as empresas também tenho notado isso, também as empresas também estão a ter que gerir também muitas coisas ao mesmo tempo ligadas aos seus colaboradores. Portanto, eu acho que houve ali um momento de alguma contenção, de alguma surpresa, de algum choque, mas que a certa altura as pessoas querem continuar, inclusivamente, os seus processos terapêuticos, não é? E há muitas pessoas que se têm mantido também a fazer o seu trabalho clínico, como tem sido habitual, e outras pessoas também, relativamente a pedidos de ajuda, não é? Pela primeira vez,
que ali as coisas, parece-me que houve ali uns momentos de alguma contenção, mas depois está a haver um estímulo outra vez. Um crescimento que se prevê que vá sendo cada vez maior, até porque à medida que se vai fazendo tanto de várias instituições em relação à saúde mental, que está a tentar promover e que as pessoas peçam ajuda à medida que o tempo está a passar e que o peso do isolamento vai sendo cada vez maior. Se no início não era assim tanto, agora está sendo cada vez maior e as pessoas vão não só aprendendo, mas apreendendo o peso que isto pode ter e está a ter de facto nas suas vidas. E as que estão confinadas a apartamentos, como dizias há bocado com as famílias, às vezes com adolescentes e crianças o dia inteiro, não haver espaço para cada um, ao longo do tempo isto vai sendo cada vez mais difícil de gerir. Eventualmente tu pensas que as pessoas vão passar a recorrer mais, nem que seja durante esta altura, a psicólogos e a pedir ajuda e finalmente começarem a olhar e perceber quão importante é ter apoio na saúde mental em geral? Sim, eu tenho notado, tenho procurado acompanhar também a informação, não de uma forma muito permanente, porque também sinto que preciso também de cuidar de mim, não é estar atento à informação que é oficial e também filtrar alguma informação, que acho que agora também nós precisamos de ter atenção à higiene da nossa mente também. Mas como eu estava a dizer, de facto, aquilo que eu sinto é que poderá haver aqui um estímulo, porque está a ser incentivada também a procura de ajuda, não é? E as pessoas também perceberem que este é um fenómeno que tem o seu impacto, obviamente, fisicamente e psicologicamente, e que existem profissionais que estão disponíveis para ajudar numa altura destas. Acho que como profissionais de ajuda que somos, também temos que ter atenção, eu tenho notado isso também, esta é uma altura, não é, diferente para todos nós, e além do nosso trabalho também como profissionais, esta é uma altura também onde nós temos que estar atentos também a nós próprios e às pessoas que nos rodeiam. Portanto, há aqui um cuidado extra que devemos ter e que eu acho e que eu sinto que as pessoas, do ponto de vista psicológico, acredito que neste momento sabem e vão sabendo que existem várias alternativas, não é? E vários recursos que estão a ser partilhados também online que as podem ajudar a lidar com uma situação destas. E portanto, sim, aquilo que eu sinto é que poderá de facto acontecer esse aumento de procura. Eu acredito também, Ana, que à medida que o tempo passa, isto é uma maratona que nós estamos aqui a falar, não é? E, na verdade, todos os pequeninos cuidados que podemos ter agora connosco e com as pessoas que nos rodeiam, acho que ao longo do tempo os seus efeitos vão ser cada vez mais notórios, não é? Apesar de nos mantermos à superfície. Se não cuidarmos de nós, não é? A todos os níveis, dia após dia, momento a momento, o tempo a passar vai ser cada vez mais difícil e vamos sentir mais efeitos, não é? Como uma parte da ansiedade, como uma parte de alguns sintomas depressivos, como a parte, por exemplo, do stress pós-traumático, é muito comum também em situações deste tipo, os conflitos em casa, tudo isso que falávamos há pouco, portanto, sim, sinto que vamos caminhar nesse sentido. Há aqui um duplo trabalho para nós, estamos a trabalhar na área da saúde mental e de apoiar os outros, que é também conseguir ter aquela pausa que é um momento para nós, porque senão de repente já ninguém consegue ajudar ninguém, não é? A verdade é que fica assim um bocadinho difícil. Queria-te perguntar outra coisa, quando tiveste a última edição, por acaso, no Festival Mental, nas M-Talks, nós estávamos a falar na altura de FOMO e tem havido aqui, tenho estado a ler algumas coisas sobre isto, a diferença do que é, este paralelo pode ou não deve ser feito neste momento. Estou-te a perguntar especificamente, em relação ao Fear of Missing Out, achas que o isolamento em relação à sociedade, o isolamento físico e não o social, não é? Porque o social acaba por não estar a acontecer, nem é aconselhável, na verdade. Devemos ter proximidade social o máximo possível, nem que seja através dos meios digitais. Mas o físico, achas que isto pode ser tido ou considerado como FOMO também, ou achas que o FOMO é uma coisa que é só mesmo exatamente o oposto, que é olhar para a parte digital e sentir que não se está nos lugares que toda a gente parece que está e que está tudo a correr bem, que está tudo bem e sentir aquela quase inveja dos outros, ou aqui não se aplica o FOMO? Eu não sei se me fiz entender, porque é um bocadinho difícil de explicar. Tenho estado a ler artigos em que dizem o que está a acontecer aqui, cuidado, é isolamento e este isolamento está a provocar fome nas pessoas, não é só a distância física, mas outros dizem que não, que FOMO é outra coisa. Desculpa voltar a falar contigo sobre FOMO, mas tu como sabes disto, não, pelo contrário, pelo contrário, esse é um tema que me continua a interessar muito e vai continuar.
É assim, da minha perspectiva, aquilo que eu vejo, não é, nesta altura é que, ou seja, uma coisa, não é, é nós, como já vimos, não é, vamos levar a que a pessoa sinta grandes níveis de ansiedade, não é, e se sinta mal por haver informação online que demonstra que há coisas que lhe faltam e a pessoa querer ter a vida de outras pessoas e não conseguir viver a sua. Neste caso, aquilo que eu sinto é que é um bocadinho diferente, porque, na verdade, esta situação afeta-nos a todos nós, portanto, de alguma maneira, todos nós estamos com restrições, todos nós estamos a sofrer de um mesmo mal, digamos assim. E, portanto, isso também leva aqui a uma experiência diferente. Acho que pessoas que tenham o fear of missing out, não é? Que já o trouxessem, já tivessem sintomas desse tipo, não é? Antes desta situação, poderão, atenção, daquilo que eu tinha acompanhado, aumentar, no sentido de, ainda por cima agora, que a via digital é de facto a grande via que nós temos de estar em ligação uns com os outros, se a tendência já lá está, ela poderá de facto aumentar. Okay? Mas confesso que para mim também não é muito claro isso. Confesso que para mim não é muito claro isso também, porque de facto eu também olho para isto de formas diferentes. Por exemplo, também já vi pessoas que, em que as redes sociais e a componente digital tinham um papel demasiado importante no sentido de impedir a sua vida no dia a dia, que estão a fazer um movimento contrário. Por exemplo, a conseguirem estar a aproveitar mais o momento presente, de darem valor a pequeninas grandes coisas, como falarem sobre a sua vida, ouvirem a vida dos seus filhos, a brincarem, a ajudarem os filhos a fazer os trabalhos de casa, a arrumar a casa, a cuidar das plantas, a cuidar do animal de estimação, ou até mesmo a pessoa não fazer nada, não é? E saborear o momento presente, esta coisa de não estar a fazer realmente nada e estar comigo próprio. Portanto, também já vi pessoas que estão a olhar para este momento como um momento também de gratificação em relação ao contacto com as coisas mais simples da vida. Por outras palavras, estão a viver a vida mais na plenitude do que era, porque estavam só focadas no trabalho ou dependências ao workaholic ou coisa assim do género, não é? E de repente passam a perceber que o mundo é bem mais do que isso e bem mais vasto e podem fazer e devem mais coisas. Ao fim e ao cabo, se conseguir tirar daqui um bocadinho de bom e começar a fazer outras coisas, isto acaba por ser até uma situação positiva e boa, na verdade. Tem de facto algumas oportunidades. Queria, só para terminar a nossa conversa, se calhar a primeira de outras, fica aqui já o desafio, Luís. Queria perguntar-te, agora pondo de parte um bocadinho a saúde mental, mas fazendo parte dela também, o que é que tu estás a ler agora? Tens alguma sugestão para dar à nossa audiência? Eu sou um grande fã da Agatha Christie. E portanto, desde muito cedo. E pronto, e ando a ler um livro que já tem uns anitos, não é? Mas que se chama O Crime da Mesopotâmia, da Agatha Christie. Esse que é um livro de 1936 ou algo assim, já tem algum tempo, mas continua a entusiasmar-me imenso. Para quem gosta do estilo. No entanto, eu não ando, ou seja, eu ando a ler esse livro, mas tenho lembrado muito de um outro, do Viktor Frankl, não é? Do Homem em Busca de um Sentido, não é? Que tem muito a ver com o existencialismo, como a Ana sabe, e tem muito a ver com nós encontrarmos no meio das dificuldades algo que nos alimenta a alma também, não é? E acreditar numa imagem de algo bom que virá após um momento mais difícil. Portanto, esse livro do Viktor Frankl tem-me andado na mente, já o li em tempos, mas ando se calhar com vontade de o reler. Nesta fase. Sabes que isto tem sido curioso nestas conversas e perguntas, sobretudo quando toca aos livros. Há muita gente que está a falar que está a reler coisas, em vez de ir buscar coisas novas. Tem acontecido e estou a achar super interessante essa parte, porque de facto é esta pausa de uma pessoa de repente parar um bocadinho e pensar, eu gostei tanto de ler aquilo, porque é que não vou outra vez buscar? Há livros que fazem sentidos diferentes conforme o período das nossas vidas, não é? Há livros que tu lês mais novo, depois lês passado uns anos, já vês de outra maneira e depois de outra e depois de outra. Fazem mesmo falta. E que filme estás a ver, ou série? Ou que gostarias de aconselhar? Eu gosto muito do Black Mirror. Sei que é uma série que nos traz aqui vários desafios e esta altura em particular tem-me feito ainda ver com mais entusiasmo essa série, que às vezes é um bocadinho difícil, não é? Um bocado desafiante mentalmente também, mas que me tem estado a ocupar também alguns dos meus secretos. Quase que já se previa tudo isto, não é? O Black Mirror.
Ai, que É um pouco episódios por em aí. que, muito honestamente, parece que há uma antecipação já, e não é só de Black Mirror, mas essa em particular, parece que há uma antecipação das coisas, e aí podíamos entrar até por aquela conversa do então e depois, o que é que seguirá? Se vai ser a catástrofe económica ou qual é a questão das pessoas quererem ter uma retoma ou um regresso àquilo que já tinham, mas aquilo que já tinham era assim tão bom? Claramente não era, porque senão isto não teria a acontecer, não é? Então o que é que será? O que é que se pode querer de uma retoma? E que tipo de retoma? E que tipo de atividades? Mas isso passaria para outra conversa, porque era todo outro mundo. Luís, em relação à música, o que é que sugeres ouvir? Ora bem, eu tenho ouvido mais música clássica. Eu intercalo de volta e meia, ouço música clássica durante algum tempo. E esta semana estava a ouvir Prokofiev, a Dança dos Cavaleiros, não é? Que me estava a inspirar o início da minha semana. E que no fundo aqui eu tenho-me ocupado a música clássica e tem sido muito bom também usufruir dela, também, tirando prazer dela, inclusivamente passando por faixas, não é? Que já ouvi várias vezes, não é? Mas ouvi-las, não é? Pausar e ouvi-las plenamente. Tem-me dado imenso gozo a música clássica nesta altura. Certíssimo. Luís, obrigadíssima por ter estado aqui connosco. Até um dia destes. Fica bem. Stay home, stay safe. Mesmo, igualmente, obrigado, foi um prazer.